E à noite tem até 15 para as 9 para dizer que Jesus é pão, que Jesus salva e liberta. Amém? Glórias a Deus. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Deus te glória. Aleluia, Jesus. Eu cumprimento toda a igreja nesta noite. Com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor Deus por essa oportunidade a qual Deus preparou. Mais uma vez mais, poder estar aqui, cultuando junto com os irmãos, adorando ao Senhor. Agradecer ao Senhor, o pastor Adrianinho, pelo convite, sua esposa missionária, irmã Renata. Deus abençoe cada obreiro da casa do Senhor. Deus abençoe grandemente cada obreiro. Abençoe essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração, Ele já confirmou nessa noite através do louvor da harpa, se encontra em João, o capítulo é o capítulo 9. João, capítulo 9, uma passagem a qual o Senhor Deus colocou no meu coração sobre trabalho, que foi louvado aqui nessa noite, no 115 da harpa. Eu quero trabalhar com o meu Senhor. E algo que Deus colocou no meu coração, quando eu estava lá em casa, pregar sobre trabalhar. E todo trabalho tem uma recompensa. Amém? A palavra do Senhor é João, capítulo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, onde ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Até aqui a igreja pode tomar assento em nome de Jesus. A palavra com o Senhor Deus ministrou no meu coração, quando eu estava no meu lar, sobre o trabalho, sobre trabalhar. Muitos homens de Deus na Bíblia trabalharam, se esforçaram para fazer a obra do Senhor. Muitos homens que foram conhecidos na história da Bíblia. E o Senhor Deus, quando eu estava meditando nessa palavra, algo que o Senhor Deus colocou no meu coração, foi sobre algumas pessoas que trabalharam, e quando eles trabalharam, eles receberam do Senhor uma recompensa. Todo aquele que coloca o seu coração na obra do Senhor, que se dispõe a trabalhar para o Senhor, se dispõe a fazer a obra de Deus, ele tem uma recompensa do Senhor. A nossa maior recompensa não está aqui. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele é poderoso para nos abençoar. O Senhor Deus é poderoso para nos dar força, para nos dar o sustento, para caminhar conosco todos os dias, nos dando ânimo, coragem, enquanto nós estivermos nesse mundo. Mas a nossa maior recompensa é o céu que ainda está por vir. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que Ele nos foi preparar um lugar. E esse lugar já está preparado, porque em João capítulo 25, em versículo 34, a palavra de Deus vai dizer, em Mateus, 25, capítulo 34, vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino dos céus que já está preparado desde o princípio. Então tudo já está preparado para receber a igreja de Cristo. E quando eu estava meditando nessa passagem, o Senhor Deus ministrou no meu coração sobre trabalho. E alguém que o Senhor Deus ministrou no meu coração sobre trabalho, que trabalhou, se esforçou, foi Noé. A palavra de Deus vai dizer que o mundo estava corrompido, os homens estavam corrompidos, havia maldade, havia violência, havia corrupção na face da terra. E a palavra de Deus vai dizer que o pecado daquele povo tinha subido como um cheiro de podridão às narinas de Deus. E o Senhor Deus decidiu então que Ele iria destruir toda a face da terra, Ele iria destruir a humanidade. Porém, o Senhor Deus viu em Noé um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem fiel a Deus, que se desviava do mal, que tinha um coração puro, que tinha um coração reto, que tinha um coração quebrantado, era um homem que tinha uma vida diante de Deus correta e que se afastava do mal. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Deus então chama Noé e lhe dá um trabalho para fazer. E esse trabalho a qual o Senhor Deus dá para Noé fazer era de construir uma arca, porque Deus iria destruir a face da terra. E Noé então agora ele vai começar a construir essa arca, ele vai começar a trabalhar. E a palavra de Deus vai dizer que cerca de 100 a 120 anos
Noé trabalha incansavelmente construindo essa arca. Mas enquanto Noé trabalhava, enquanto Noé construía essa arca, ele anunciava aquele povo, anunciava aqueles homens, aquelas mulheres, que Deus iria enviar um dilúvio, que Deus iria destruir a terra que Deus iria destruir a face da terra com as águas do dilúvio. E Noé trabalhou. Enquanto Noé teve vida, enquanto Noé teve forças, Noé trabalhou construindo a arca do Senhor, colocou seu coração naquela arca. Mas o povo não deu crédito. O povo não creu, o povo não acreditou que o Senhor Deus iria destruir a terra, porque a Bíblia diz que nunca havia chovido antes sobre a face da terra. Mas Noé estava ali, trabalhando. Noé estava ali, se esforçando. Noé estava ali com o seu coração naquilo que o Senhor Deus havia lhe prometido, porque a promessa era de Deus, que Deus iria destruir a terra com o dilúvio. E a palavra de Deus vai dizer que após Noé ter construído a arca, após Noé ter pregado cerca de 100 a 120 anos, a Bíblia vai dizer que rompeu-se a face do abismo e começou a chover. E era tanta água, que a água ela vinha de baixo e ela vinha de cima. Foi tanta água que as águas do dilúvio, elas transpassaram os montes mais altos da face da terra. E a Bíblia vai dizer que todos pereceram. Mas Noé e sua família tiveram uma recompensa. Noé e sua família entraram na arca e Deus salvou Noé, seus filhos e suas noras. Por quê? Porque Noé deu crédito à voz de Deus. Noé se esforçou em fazer a vontade do Senhor. E quando eu estava meditando nessa passagem, o Senhor Deus colocou no meu coração que nos dias de hoje não é diferente, adolescente. Nos dias de hoje, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, falando para os seus discípulos, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e estavam todos desapercebidos, até que veio o dilúvio e destruiu e matou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Então os seus discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: conta-nos acerca do fim. Quando acontecerá isso? Quando isso se sucederá? Então o Senhor Jesus vai explicar para ele: olha, que ninguém vos engane, que se levantará reino contra reino, nação contra nação, haverá pestilência, haverá fome em vários lugares do mundo. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, então, explicando para os seus discípulos, ele vai falar que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E hoje, nós olhando para a palavra do Senhor, nós olhando para os acontecimentos, tem pestilência, a fome em vários lugares, em muitos lugares do mundo, pessoas estão morrendo de fome, guerras, rumores de guerras, pestilência. A palavra de Deus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, a maldade se multiplicou, o amor de muitos se esfriou, e muitos não estão dando crédito. O Senhor Jesus está às portas. Eu quero dizer para você, adolescente, que está aqui nessa noite, quero dizer para você, igreja, que está aqui nessa noite, pregue a palavra do Senhor, anuncie a palavra do Senhor, trabalhe na obra do Senhor, coloque o teu coração na obra do Senhor, te esforce em levar a mensagem da cruz, te esforce em pregar o arrebatamento, porque assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus está voltando. A palavra de Deus tem se cumprido a cada dia. Muitos não estão dando crédito. Muitas igrejas nessa cidade de Barra Velha, como essa igreja, está com as portas abertas. A palavra de Deus está sendo pregada, como foi pregado nos dias de Noé. Muitos estão desapercebidos. Ninguém dá crédito. O Senhor Jesus está voltando. É tempo de nós estarmos despertos. É tempo de nós abrir os nossos olhos. A qualquer momento nós vamos ver o Senhor Jesus vindo de sua glória com seus anjos. Mas é necessário, eu e você como igreja de Cristo, é necessário você, adolescente que está aqui nessa noite, trabalhar na seara do Senhor. Porque o Senhor Jesus nos disse que grande é a seara, grande é o campo de Barra Velha, grande é a cidade de Barra Velha. É necessário nós levar a palavra do Senhor. Muitos homens, mulheres, muitos jovens
estão partindo para a eternidade sem Cristo. Muitas vidas estão morrendo. E nós, como igreja de Cristo, temos que estar despertos. Nós, como igreja de Cristo, fomos incumbidos de levar a mensagem de Cristo. Uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, uma mensagem de salvação. Porque Jesus está às portas. E eu e você temos que levar essa mensagem. Eu e você temos que trabalhar. Eu e você temos que levar a mensagem de Cristo para vidas que estão lá fora, na prostituição. Vidas que estão lá fora no alcoolismo, nas drogas, sofrendo na mão do adversário. Mas nós, como igreja de Cristo, estamos aqui nessa noite para levar o ID do Senhor, para levar a mensagem do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Outro exemplo de homem que trabalhou, que o Senhor Deus ministrou no meu coração, que colocou o seu coração na obra do Senhor, foi Neemias. A cidade de Jerusalém estava destruída. Os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos. Quando ele recebe a notícia de como estava a cidade, que a cidade estava devastada, os portões tinham sido queimados, os muros tinham sido derrubados, o templo tinha sido destruído, a arca, que era a presença do Senhor, tinha sido levada, já não tinha mais a glória do Senhor, já não tinha mais a arca que simbolizava a presença de Deus. O povo estava sofrendo, estava sendo humilhado, os muros já não tinham mais. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele orou, jejuou, chorou e se derramou na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele colocou no seu coração o desejo de ir à cidade de Jerusalém e reconstruir os muros. E a palavra do Senhor vai dizer então que ele chega até, todos conhecem essa história, que ele chega na presença do rei Artaxerxes e o seu semblante estava triste. E o rei perguntou por que o seu semblante estava triste. O rei percebeu que o semblante de Neemias estava triste. E a palavra de Deus vai dizer que Neemias contou então o que estava acontecendo para o rei. O rei deu cartas brancas para Neemias. Neemias foi para a cidade de Jerusalém, em Judá. Chegando na cidade de Jerusalém, ele começou a trabalhar. Ele colocou o seu coração em reconstruir os muros da cidade. Porque uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção. O inimigo ele podia entrar a qualquer momento e destruir a cidade. Então Neemias coloca no seu coração o desejo de reconstruir os muros. E a palavra de Deus vai dizer que quando Neemias começa a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, se levantou os seus inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio. Eles se levantaram para parar a obra do Senhor, dizendo que certamente viria uma raposa e derrubaria novamente aqueles muros. Mas a palavra de Deus vai dizer que Neemias fechou todas as brechas, ele reconstruiu os muros. A palavra de Deus vai dizer que Neemias convocou homens para trabalhar. E a Bíblia diz que com uma mão eles estavam com a espada, com suas lanças, e com a outra mão eles estavam trabalhando naquele muro, reconstruindo os muros. E a Bíblia vai dizer então que ele fecha todas as brechas para que nenhuma raposa assim pudesse entrar na cidade. Porque eu aprendo que é necessário nós fecharmos as brechas, porque o adversário ele anda ao derredor, bramando como um leão faminto, querendo tragar, querendo destruir os lares, querendo destruir as famílias, querendo destruir os jovens, querendo destruir os adolescentes. O que eu aprendo com isso? É necessário, adolescente, fechar as brechas. Não deixe que o Facebook, não deixe que o WhatsApp, não deixe que as redes sociais venham tirar o teu foco de servir a Deus, de trabalhar na obra do Senhor, de colocar o teu coração na obra do Senhor. Porque o adversário ele é astuto. O adversário ele não quer uma porta aberta. O adversário ele quer uma brecha. E onde ele encontrar uma brecha, ele entra, ele destrói o lar, ele destrói a casa, ele destrói a família, ele destrói jovens. Quantos jovens, quantos adolescentes que outra hora estavam na casa do Senhor, que adoravam ao Senhor, que buscavam a presença do Senhor, que tinham intimidade com Deus, que deram brecha, o adversário entrou e destruiu. Hoje se encontram jogados nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na sarjeta.
Meu Deus! que não têm forças, não conseguem sair do lamaçal de pecado, tem sido escravizado pelo adversário, tem sido humilhado. Quantos jovens, aonde eu moro, que o pastor Adriano conhece, aonde eu moro, irmãos, são tantos jovens nas drogas. Eu estou ali trabalhando, ali cortando o cabelo, é bem em frente da minha casa, eles ficam ali, vendendo droga. Um passa para lá, outro passa para cá. Daqui a pouco tu olha, aquela mesma pessoa voltou novamente. Ele vai de volta, daqui a pouco ele volta de novo, escravizado pelo adversário, humilhado pelo adversário. Tu olha para o semblante daquela pessoa, tu já vê um semblante triste, amargurado, sofrido, não tem mais o brilho do Espírito Santo. Enquanto os jovens que estão ali, que outra hora estavam na casa do Pai, outra hora estavam na casa de Deus, buscando ao Senhor, mas não vigiaram, deixaram brecha, o inimigo entrou, destruiu, hoje se encontram ali, não tem mais forças para sair. Então eu quero dizer para você nessa noite, feche todas as brechas do mundo espiritual, tenha uma vida de intimidade com Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de jejum, tenha uma vida de consagração, porque nós vamos vencer somente mortificando essa carne. Porque essa carne, ela é desse mundo. Essa carne, ela sente desejos, ela sente prazeres. E o que eu faço para vencer essa carne? Eu preciso mortificar essa carne. Eu tenho que deixar de alimentar essa carne. De que maneira eu alimento uma vida espiritual com Deus? Jejum, leitura da palavra e oração. Oração, leitura da palavra e jejum. Para mim vencer essa carne que tem prazeres, que tem desejo, que tem sentimentos. É necessário ter uma vida de oração. É necessário ter uma vida de intimidade, de leitura de palavra, de obediência e de santificação, sem a qual a Bíblia diz que ninguém verá Deus. E Neemias trabalhou. E Neemias se esforçou na obra do Senhor. O Senhor deu vitória para Neemias. E eu quero dizer para você que assim como Deus deu vitória para Neemias, se você fechar as brechas e colocar o teu coração na obra de Deus, certamente você será vitorioso e terá uma recompensa que não é terrena, mas é uma nova Canaã celestial com Cristo Jesus, que já está preparada desde a fundação do mundo. Tudo já está preparado. Basta nós nos esforçarmos, porque o Senhor Jesus nos ensina que o reino dos céus é tomado à força. É necessário nós nos esforçarmos. É necessário nós perseverar na oração, no partir do pão, na comunhão com os irmãos, orando, buscando, intercedendo um pelos outros. Porque o Senhor Jesus conta comigo. O Senhor Jesus conta contigo, igreja. O Senhor Jesus conta contigo, adolescente. O Senhor Jesus conta com uma igreja que tem um coração aquebrantado, uma vida de obediência na palavra. E outra palavra que o Senhor Deus coloca no meu coração quando eu estava meditando nessa passagem, de alguém que se esforçou, de alguém que colocou seu coração na obra do Senhor e só conseguiu vencer porque se esforçou, porque orou, porque sacrificou ao Senhor, foi o povo de Israel. A Bíblia vai dizer que após ser levado para o cativeiro, o Senhor Deus havia feito uma promessa, que após 70 anos, eles iriam novamente retornar do exílio, retornar do cativeiro, e passados 70 anos de escravidão, sofrendo na Babilônia pelo rei Nabucodonosor, a Bíblia vai dizer que o rei Ciro, Isaías havia profetizado 200 anos antes, que o rei Ciro, ele seria o libertador do povo de Israel, que Deus iria despertar no coração dele o desejo de libertar aquele povo da escravidão. Agora aquele povo, cerca de 50 mil homens com Zorobabel, eles vão vir do cativeiro, e quando eles chegam na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que eles foram fazer é reconstruir o templo, é reconstruir a morada onde Deus habitava, onde a presença de Deus habitava. E a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que eles fizeram foi reconstruir um altar de sacrifício. Aleluia. A Bíblia vai dizer então que eles começaram a reconstruir o altar. E quando eles reconstruíram aquele altar de sacrifício, todos os dias
continuamente. Eles ofereciam um sacrifício pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde. Todos os dias, continuamente eles sacrificavam a Deus. Eles adoravam a Deus. Eles ofereciam sacrifícios de louvores a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que da mesma maneira que quando Sambalat, Tobias, Gesem e o Arábio se levantaram contra Neemias, se levantou agora um grupo de samaritanos querendo parar a obra de Deus, querendo parar o trabalho do povo. Mas o povo tinha sacrifício, tinha altar de sacrifício, tinha altar de oração. Aonde tem um altar de oração, aonde tem um altar de sacrifício, não tem demônio que fique de pé. O diabo tem que bater em retirada, porque onde tem oração, onde tem intimidade com Deus, onde tem sacrifício, onde tem intimidade, o Senhor Deus, Ele opera, Ele dá o escape, Ele dá o livramento e Ele conclui a obra para a glória do seu nome, para a glória de Deus. E a Bíblia então vai dizer que eles colocaram o seu coração naquela obra, ainda que aqueles grupos de samaritanos se levantaram, pararam a obra por um tempo. Cerca de 16 anos depois, a obra foi concluída, o templo foi reconstruído, e a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque o próprio Senhor Jesus foi apresentado naquele templo, o próprio Deus desceu, foi apresentado no templo, e a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Então vale a pena se esforçar, vale a pena nós orar. Nós só vamos vencer esse mundo, nós só vamos vencer as guerras, só vamos vencer as dificuldades, só vamos vencer os levantes no altar do sacrifício, ao altar da oração. É orando, é clamando, é jejuando, é buscando a presença do Senhor na oração. Vocês lembram de Ana? A palavra de Deus vai dizer que Ana, ela orou ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ela se humilhou na presença do Senhor, ela se derramou na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana perseverou na oração, e a palavra de Deus vai dizer que de madrugada Ana e Eucana se levantaram e adoraram ao Senhor, e foram para sua casa em Ramá. Chegando na sua casa, a Bíblia vai dizer que o Senhor se lembrou dela. O Senhor se lembrou dela. Por quê? Porque ela tinha oração, porque ela se derramou, porque ela se colocou. E a Bíblia vai dizer que Deus concedeu o desejo do seu coração. Ele deu um filho chamado Samuel, que foi profeta de Israel, foi sacerdote de Israel e foi juiz de Israel. Por quê? Porque teve uma mãe que orou, teve uma mãe que buscou, teve uma mãe que se derramou, teve uma mãe que de madrugada se levantou e adorou ao Senhor. É necessário se levantar pelas madrugadas, é necessário se levantar pelas madrugadas, adorar a Deus, buscar a Deus, apresentar diante de Deus as suas dificuldades, as suas lutas, as suas aflições, aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Eu não sei o que você está passando, mas tem um Deus do céu que sonda, que conhece o teu coração, que conhece a aflição da tua alma, que conhece a angústia da tua alma, e Ele é poderoso para te dar vitória. E é somente no altar do sacrifício, altar de oração, todos os dias. Lembra daquela mulher que havia um juiz iníquo numa cidade, que ele não temia Deus e ele não respeitava homem nenhum, mas naquela cidade tinha uma certa viúva que todos os dias ela ia ter com aquele juiz: olha, eu preciso que tu julgue a minha causa perante os meus inimigos. Certamente aquele juiz olhava para ela, diácono, e falava: vai embora, eu não vou julgar a tua causa, vai embora. Ela ia embora, pastor. Mas quando chegava no outro dia, ela estava lá de volta: olha, seu juiz, eu preciso que tu julgue a minha causa perante os meus inimigos. A Bíblia vai dizer que aquele juiz, olhando para aquela mulher, pensou consigo: ainda que eu não tema a Deus e não respeite homem nenhum, essa mulher tem me importunado tanto que eu vou julgar a causa dela. Assim é a minha e a tua vida. Nós precisamos estar todos os dias: ó Senhor, julga a minha causa, Senhor, peleja por mim, Senhor, dá vitória, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, segura com as tuas mãos fortes nas minhas mãos fracas, Senhor, peleja por mim. Mas não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias,
é todos os dias, perseverando na oração. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim, o Senhor Jesus falou, esse sim será salvo. Então que nós venhamos perseverar na oração. Esses foram os 3 exemplos a qual o Senhor Jesus ministrou no meu coração, de exemplo de trabalho, de homens que trabalharam, de homens que colocaram o seu coração na obra de Deus. Mas ninguém trabalhou tanto, ninguém se esforçou tanto como o nosso Cristo Jesus, como o nosso Salvador, o nosso Cristo amado, o nosso libertador, o próprio Verbo encarnado. A Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de sabedoria, cheio de virtude do Espírito Santo. O nosso Cristo, o nosso libertador, o nosso Salvador, sendo Deus, estando num lugar de glória, onde os anjos o adoravam, onde tinha uma comitiva de anjos que o adoravam todos os dias. A Bíblia vai dizer que ali não há choro, ali não há tristeza, ali não há dor, ali é um lugar de paz. O Senhor Jesus, Ele vai descer nesse mundo, vai se fazer carne, e vai habitar entre nós, e vai começar um processo de sofrimento, vai começar um processo de dor, vai começar um processo de angústia, de humilhação, porque Jesus, Ele trabalhou nesse texto em qual acabaram de ler. O Senhor Jesus está falando, convém que eu faça a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, o dia simboliza a vida, a noite simboliza a morte. O Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos, enquanto eu tenho vida, é necessário que eu trabalhe na obra do Pai, porque a noite vai vir, a morte vai chegar, eu vou ter que enfrentar a morte, eu vou ter que me entregar à morte, aonde não se pode mais trabalhar. Então o Senhor Jesus agora ele começa, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser batizado por João Batista. E quando ele é batizado por João Batista, a Bíblia vai dizer que desceu o Espírito Santo em forma corpórea de um pombo, e veio uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem tenho me comprazido. O Espírito Santo desceu. Agora o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude, cheio de poder, ele vai começar o seu trabalho. Ele vai entrar na cidade de Galileia, depois de ter sido tentado no deserto, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi tentado no deserto, venceu a tentação. Ele vai entrar na cidade da Galileia dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele começa um trabalho incessante. Aonde Jesus passava, os milagres aconteciam. Aonde Jesus passava, vidas eram libertas. Aonde Jesus passava, o cego enxergava. Aonde Jesus passava, o paralítico andava. Aonde Jesus passava, como foi louvado aqui nessa noite, Lázaro ressuscitava. Aonde Jesus passava, o endemoniado de Gadareno é liberto. Aonde Jesus passa, Bartimeu tem que voltar a ter visão. Aonde Jesus passa, o fluxo de sangue tem que cair por terra. Aonde Jesus passava, os leprosos eram curados. Aonde Jesus passava, milagres e prodígios aconteciam. Aonde Jesus passava, após 38 anos, na beira daquele tanque, aquele homem foi curado, tomou a sua cama, colocou sobre suas costas e andou, e Jesus o curou. A virtude, o poder que Deus, que Jesus tinha era tão grande, que aonde ele falava do amor de Cristo, as almas, elas se rendiam aos pés do Senhor. Vidas eram alcançadas, vidas eram libertas. E o Senhor Jesus, ele não tinha
problemas para ministrar a palavra de Deus. O Senhor Jesus, se ele estivesse na beira da praia, ele entrava dentro do barco, ele se retirava um pouco para dentro do barco, e ele começava a pregar para uma multidão. Mas o Senhor Jesus, ele também pregava para uma só pessoa, como ele pregou para Nicodemos, que necessário tinha nascer de novo, Nicodemos. Assim como ele pregou para aquela mulher no poço de Jacó, aquela samaritana. Assim como ele pregou para aquela mulher adúltera, que quando quiseram apedrejar aquela mulher, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Na lei de Moisés nos ensina que nós temos que apedrejá-la. O que o Senhor diz? O Senhor Jesus escrevendo sobre o chão, ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o Senhor Jesus continuou ali, quando ele se levantou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Vai em paz, eu também não te acuso. Vai e não peque mais. O Senhor Jesus pregou para uma mulher, pegou para uma multidão, multiplicou os pães, multiplicou o peixe. Jesus pregava nos montes, Jesus pregava nos desertos, Jesus pregava na beira da praia, Jesus entrava no templo e ensinava no templo. O Senhor Jesus trabalhou, até que chegou o momento que ele ia ter que enfrentar a morte. Meu Deus, aleluia. Chegou o momento que ele vai se despedir dos seus discípulos. E quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, os seus discípulos agora vão ficar entristecidos, porque aquele mestre, aquele ensinador, aquele que instruía, que ensinava, que mostrava qual era a maneira que um homem, que uma mulher de Deus deveria andar, esse Jesus agora ele ia ter que enfrentar a morte. Ele estava se despedindo dos seus discípulos, e caiu uma tristeza muito grande no coração dos discípulos. Então o Senhor Jesus falou: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Olha, e não se preocupe, eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco para sempre. O Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, o amigo fiel, que não te abandona, que não me abandona, que é o que intercede por mim, que é o que intercede por ti, ó Pai, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está aqui nessa noite, porque a palavra de Deus nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei presente. Você é o templo, você é a morada do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui. É Ele que opera, é o Espírito Santo quem prega, é o Espírito Santo quem usa o louvor, é o Espírito Santo quem liberta, é o Espírito Santo quem cura, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que te mostra a maneira que você deve andar, a maneira que você deve caminhar. É com a ajuda do Espírito Santo que eu e você vamos vencer esse mundo. Aleluia, Jesus. Agora o Senhor Jesus vai ser humilhado. Chegou o ponto que ele vai ter que se enfrentar a morte. Não foi a morte que venceu Jesus, foi Jesus que se entregou à morte. E a palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor Jesus foi levado para Anás e Caifás para ser julgado, e a condenação que falaram para que Jesus, o que Jesus fez foi de blasfêmia. Então eles pegam o Senhor Jesus, após ser dado o veredito, após ele ser acusado e condenado. A palavra vai dizer que quando um homem era acusado e ele era condenado, que foi dado o veredito, que ele foi sentenciado, eles rasgavam as suas vestes, eles amarravam aquele homem num tronco, e eles começavam, como a lei de Moisés ensina, a açoitar aquele homem. Eram 40 açoites menos um, para que eles não viessem defraudar a lei, para que eles não viessem defraudar as leis de Moisés. Eles começavam a usar um instrumento que se chamava, que era um flagro. Esse flagro eram tiras de couro com um cabo inflexível. Na ponta desse flagro havia uma bola de chumbo com pedaços de ossos,
E aí eles começavam a açoitar o condenado. Era 40 açoites menos um. Foram 39 açoites. E aonde aquele açoite pegava, rasgavam a pele, rasgavam a carne, os ossos apareciam. Foram 39 açoites. Prepararam uma coroa de espinho, colocaram sobre sua fonte, arrancaram suas vestes. Ele pegou uma cruz pesada sobre os seus ombros. E agora ele vai ter que caminhar pelas ruas de Jerusalém, cerca de 600 metros, até um lugar chamado Gólgota, um lugar chamado Caveira. E a palavra não diz, mas a história diz que é possível que o Senhor Jesus, ele andou pelas ruas da cidade de Jerusalém com a sua nudez toda de fora, porque era vergonha para alguém que estava sendo crucificado numa cruz. Era uma morte dolorosa, era uma morte lenta, era uma morte de vergonha, de humilhação. Então é possível que Jesus foi levado, levando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém, com a sua nudez de fora. As dores, o sofrimento, a angústia, a tristeza foi tão grande, a aflição da alma foi tão grande, que quando o Senhor Jesus está naquela cruz, crucificado, o abandono do Pai, Jesus se sentiu abandonado naquele momento. Ele vai clamar em alta voz: Eli, Eli, halá sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia vai dizer que ali ele vai aspirar e vai entregar-se à morte, e ele vai vencer a morte. E a palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia, ele havia feito uma promessa que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele aparece para os seus discípulos. Eles estavam em um lugar fechados, com medo, porque Jesus já havia morrido. Estavam com medo que poderiam fazer o mesmo com eles. Então o Senhor Jesus entra no lugar onde eles estão e assopra sobre eles o Espírito Santo. João capítulo 20 e versículo 22 vai dizer que o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora aqueles homens cheios de coragem se levantam e começam a aprender com Jesus. Jesus vai ficar com eles cerca de 40 dias, instruindo eles, ensinando eles, mostrando para eles da onde viria a promessa, que a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo seria em Jerusalém. Olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestido de poder, de virtude do Espírito Santo. Agora o Senhor Jesus se despede dos seus discípulos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus é levado aos céus. Os discípulos estavam assustados, atônitos, todos assustados, olhando o Senhor Jesus subindo aos céus novamente. E aparecem dois varões e falam: varões galileus, por que vocês estão assim tristes, entristecidos? Não vedes que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, ele voltará novamente para buscar uma igreja lavada, remida, purificada pelo sangue do Cordeiro. Então ele sobe aos céus. Os seus discípulos começam a pensar: olha, o mestre falou que é em Jerusalém, a descida do Espírito Santo será em Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Entraram no cenáculo do templo, cerca de 500 pessoas entraram no cenáculo do templo. Mas o Senhor Jesus falou para os seus discípulos antes de partir: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado ou será condenado. Deus, que glória! E eles foram então para a cidade de Jerusalém. Entraram no cenáculo do templo, cerca de 500 pessoas. E eles perseveraram na oração. Eles começaram a orar, pedir para que o Senhor enviasse o Espírito Santo. Eram 500 pessoas, mas somente 120 perseveraram. Eram 500, mas somente 120 perseveraram. E a palavra de Deus vai dizer que de repente foi visto um som, como que de um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa, e todos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e foram todos batizados. Por quê? Porque eles perseveraram na oração, eles perseveraram na promessa. Agora os discípulos do Senhor Jesus, cheios do Espírito Santo, eles vão começar a pregar o Evangelho de Cristo. E aonde os discípulos passavam, eles anunciavam o reino dos céus,
aonde os discípulos de Jesus passavam, cheio de virtude, cheio de poder, cheio da presença de Deus, adolescente. Eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. É necessário, para nós fazermos a obra de Deus, é necessário nós termos a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence, pastor. É o Espírito Santo quem convence o mundo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, começaram a ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, na beira da praia, no deserto, nas cidades, nas casas, nas sinagogas, nos templos. No templo eles começaram a levar a mensagem de salvação. Vidas eram curadas, vidas eram alcançadas, almas eram libertas da escravidão do pecado. Aonde eles passavam, milagres aconteciam. Estevão era um mártir, um diácono do Senhor, um jovem, cheio da presença do Espírito Santo, sendo apedrejado, viu os céus abertos, viu a glória de Deus, viu o Senhor Jesus ao lado do Pai, e orou e pediu: Pai, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus, tinha a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem convence. Por isso que eu digo para você nessa noite, a palavra vem primeiro para mim. É necessário nós levar a mensagem de Cristo. É necessário nós trabalhar para que nós venhamos receber do Senhor o justo juiz, a coroa da salvação. É necessário que nós venhamos trabalhar da seara do Senhor, levar a mensagem de Cristo. Certa feita eu estava no meu salão, eu estava ali cortando um cabelo de um rapaz, pastor, e veio um amigo dele junto com ele. E ali eu comecei a falar da palavra de Deus, a importância de falar da palavra do Senhor. Foi uma experiência muito gloriosa que eu tive com Deus. Eu comecei a falar da palavra de Deus para o jovem que eu estava cortando o cabelo, e o amigo dele estava atrás. E o amigo dele começou a escutar, e aquele amigo dele começou a perguntar. Cada vez que eu ia falando da palavra, dos acontecimentos, do que estava acontecendo, que Jesus estava às portas, que a qualquer momento a igreja seria arrebatada, aquele jovem se interessou em ouvir a palavra, missionária Renata, e eu comecei a falar da palavra, e cada vez que eu ia falando da palavra, o Senhor Deus ia dando mais palavra, e aquele jovem ia perguntando, eu ia falando, e quando eu terminei de cortar o cabelo daquele jovem, um amigo dele, eu vi que aquele rapaz baixou a cabeça, e saiu meio cabisbaixo, meio entristecido, e eu olhei pela janelinha do salão, assim, o Espírito Santo falou assim para mim: a palavra fez efeito. Daí eu pensei comigo: a palavra fez efeito? Eu pensei a coisa da minha cabeça. E passou-se os dias, a tia da minha esposa esteve lá em casa. E daí a tia da minha esposa falou: ô Kelly, tu lembra do filho do irmão Misael? Que era esse jovem. Tu lembra do filho do irmão Misael? E ela falou: sei, tia. Tu acredita que ele voltou para Jesus, ele foi lá na igreja e se reconciliou? E quando ela falou isso daí, o Espírito Santo falou no meu coração: aquele dia a palavra fez efeito. E eu fiquei com aquela dúvida, pastor. E nós fomos fazer um culto ao ar livre com a igreja móvel, ali na Coab. E antes de nós fazer o culto, nós temos o costume de ir em casa, fazer um convite, né, dizendo que vai ter um culto ao ar livre. Se eles quisessem, eles poderiam estar ali participando e tal. E quando eu chego numa casa, eu olho esse rapaz, o filho do irmão Misael, Jonathan. Eu falei: ô Jonathan, paz do Senhor, varão. Ele falou: paz do Senhor, irmão Éder. E eu falei: pessoal, vai ter um culto ao ar livre ali, se quiser participar, tu vai ser bem-vindo, vai ali, varão. Ele falou: se der tudo certo, eu vou ali. Mas ele não tinha falado nada para mim que ele tinha voltado para Jesus. Então, naquela noite, quem ia ministrar a palavra era eu, pastor. E quando estava ministrando a palavra, que eu estou lá em cima, eu olho, ele estava vindo. Ele veio, sentou na cadeira, ouviu a mensagem. Quando acabou o culto, ele veio me abraçar e falou: meu irmão Éder, que trabalho bonito que vocês estão fazendo. Que continua assim, continua fazendo a obra de Deus, continua trabalhando, fazendo para o Senhor. E daí ele olhou para o diácono, o irmão Sidney, que estava lá. Ele falou bem assim: um dia eu fui lá no salão dele. E quando eu estava lá no salão dele, ele começou a falar da palavra de Deus. E a palavra foi entrando no meu coração,
E quando eu saí de lá, eu percebi que eu tinha que voltar correndo para a casa do Pai. E hoje eu voltei para a igreja. E quando ele falou aquilo, eu me alegrei tanto, o Espírito Santo falou assim no meu coração: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu acharás. A palavra foi lançada, a palavra gerou fruto. E a Bíblia vai dizer que quando a palavra, a semente cai numa boa terra, a Bíblia vai dizer que uma semente gera 30, outra gera 60, e outra gera 100, e o reino dos céus é acrescentado. Ou seja, a palavra naquele dia foi falado, germinou no coração, deu fruto, voltou para o Senhor Jesus, e hoje está servindo o Senhor com alegria. Então eu pude me alegrar. Por quê? Porque uma palavra foi lançada, uma alma foi alcançada, uma alma retornou para a casa do Pai. Então é necessário que eu e você venhamos trabalhar na obra do Senhor. O Senhor conta comigo, o Senhor te deu talentos. A uma palavra de Deus vai dizer que o Senhor Deus deu 5, a outro deu 2, a outro ele deu 1. E é necessário que nós venhamos usar esse talento. E o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Aleluia. Seja um talento, use esse talento. Talvez você não saiba pregar, mas você tem o dom de louvar, o talento de louvar. Talvez você não pregue nem louve, mas você pode sair para evangelizar. Talvez você não consiga evangelizar, mas você tem 2 joelhos para estar no chão, orando, adorando, clamando ao Senhor por esta obra. Mas é necessário que o talento venha a ser usado. Deus te deu um talento. Um dia o Senhor vai vir e nós vamos ter que prestar contas com Deus. E naquele dia não vai ter desculpa. Naquele grande dia o Senhor Deus vai requerer tudo aquilo que Ele te deu. Aleluia. E é necessário. Aleluia. As horas têm se passado muito depressa. É necessário que nós venhamos trabalhar na seara do Senhor. Homens que trabalharam, homens que se esforçaram, homens que colocaram o seu coração em fazer a vontade de Deus, homens que entregaram sua vida. Alguns foram mortos a fio de espada, outros foram arrestados pelas cidades de Jerusalém, outros foram decapitados, outros foram crucificados. Como diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou a Cristo. O apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, foi humilhado, foi açoitado, passou frio, passou fome, passou nudez, passou náufrago, passou por prisões, foi açoitado em prisões, mas não negou o nome de Cristo. Antes ele trabalhou, anunciou em Corintos, na Galácia, em Éfeso, em Esmirna, em Filipos, aonde ele passava, ele pregava, ele anunciava o reino dos céus, ele pregava o arrependimento. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor Deus um dia iria vir buscar ele, um dia ele iria partir para a eternidade. E a intimidade que ele tinha com Deus era tão grande, que quando ele foi, a Bíblia fala que ele mesmo testifica: eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, ou se fora do corpo eu também não sei, mas lhe foi dado o direito de ser levado até o terceiro céus, e ali ele ouviu coisas que ao homem carnal, ao homem dessa carne, nem é lícito falar, porque a glória que ele viu, um lugar lindo, um lugar de paz, um lugar onde não há tristeza, onde não há dor, onde não há aflição, que tudo vai passar. As lágrimas que nós choramos aqui, a dor que nós sentimos aqui, a angústia da alma, a tristeza da alma, no céu será paz, no céu será alegria. E a Bíblia vai dizer que o próprio Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima que nós choramos aqui. E o apóstolo Tiago vai nos ensinar algo maravilhoso para me encerrar nessa noite. Tiago capítulo 14, versículo 4. O que é a vossa vida, senão semelhante a um vapor, que por algum tempo aparece e logo se desvanece e se acaba. A nossa vida aqui é uma passagem, igreja. Tudo está se findando. O Senhor Jesus pode voltar essa noite para a igreja, para arrebatar a igreja. Mas o Senhor Jesus pode voltar para mim essa noite. Essa noite eu posso sair daqui, chegar na minha casa e a morte vir e me encontro, e eu partir para a eternidade. E como eu estou diante de Deus, porque eu tenho feito para o Senhor, um dia todos irão comparecer ante o tribunal de Cristo para ser julgados segundo as suas obras, feitas nesse corpo, ou bem ou mal.
Um dia terá uma prestação de contas. Um dia o Senhor, o justo juiz, Ele requererá de mim, Ele requererá de você o talento, aquilo que Ele te deu para fazer. Faça com amor, trabalhe na obra do Senhor, coloque o teu coração em fazer para o Senhor, porque o Senhor, o justo juiz, naquele grande dia te recompensará. Com a permissão do pastor, em nome de Jesus, eu peço para a igreja se colocar de pé, que eu já passei um pouquinho do horário. Quero estar orando em nome do Senhor Jesus, com a permissão do pastor. Eu gostaria nessa noite de você que deseja uma oração, você que quer trabalhar na obra do Senhor, você que tem o desejo de fazer a obra do Senhor e quer uma oração nessa noite, venha até a frente. Você adolescente, você jovem, homem, mulher de Deus, venha à frente nessa noite. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar orando junto com a igreja, junto com os obreiros, em nome do Senhor Jesus. E com a permissão do pastor, eu gostaria de chamar minha esposa para estar louvando enquanto eu estiver orando, pastor, pode ser? Amém? Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus maravilhoso, Deus de poder e de glória. Abençoa a tua igreja, Senhor. Aquele que quer uma oração, que vem à frente. O adolescente que quer uma oração, vem à frente nessa noite. O Senhor Jesus conta contigo na seara. Grande é a seara do Senhor. Poucos são os ceifeiros, mas o Senhor é poderoso para te levantar com mãos fortes. O Senhor é poderoso para te capacitar, para te ensinar, para te encher da presença do Espírito Santo, te usar na palavra de Deus para ganhar almas. Nós vamos estar orando, a minha esposa vai estar louvando em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, meu Cristo. Olha a cidade, Senhor. Faz a obra, Cristo amado, em nome de Jesus. Igreja, Deus, dá glória para essa igreja, meu Cristo. Abençoa, Jesus. Vai abençoando, meu Cristo amado. Trabalha nos corações. Abençoa esse ministério, Senhor. Abençoa o pastor dessa igreja. Abençoa sua esposa, seu pai. Abençoa, Jesus. Vai trabalhando, meu Cristo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Vai derramando as bênçãos, Senhor. Vai capacitando, Senhor Deus. Vai derramando as bênçãos, a virtude do poder. Abre seu entendimento. Coloca a palavra no coração. Dá ânimo, dá coragem. Dá ousadia, Senhor. Trabalha, Senhor Jesus. Derrama no teu Espírito Santo. Cura as feridas da alma, tristeza no coração. Abençoa a tua filha, Senhor Deus. Usa ela na tua palavra. Usa ela para louvar o teu nome. Usa ela para ganhar almas para o teu reino. Que essa igreja venha trabalhar. Abençoa esses jovens, Senhor. Derrama do teu Espírito Santo. Enche eles, Senhor, da tua virtude, do teu poder, Senhor. Trabalhe na vida do teu filho, Senhor Deus. Usa ele, Senhor Deus, como obreiro da última obra na casa do Senhor. Enche ele da tua presença, Senhor. Usa ele para ganhar almas. Usa a tua filha nessa noite, Senhor. E abençoa os adolescentes dessa igreja, Senhor. Derrama das bênçãos, Senhor. Abençoa, Jesus. Vai abençoando. Dá forças, dá ânimo, dá coragem. Abençoa a tua filha, Jesus. Trabalha, Senhor Jesus. Que ela possa ser uma ganhadora de almas. Missionária, na escola, no trabalho. Usa, Senhor, com humildade, com ousadia, Senhor Deus. Vai abençoando, meu Cristo. Vai derramando, Senhor. Abençoa essa igreja para a glória do teu nome. O pastor Adriano, a sua esposa, o seu ministério, os obreiros da casa do Senhor. Enche com a tua presença, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor Deus. Crendo que Deus é poderoso para fazer a obra em nome do Senhor Jesus, Pai. E a gente não se entrega, não. E não tem bandeira branca, não tem intenção. A gente não se entrega, vai até o fim. Mesmo quando não tem jeito, não. Deus dá um jeito, amigo. Depende só da fé. Se é crente, é corajoso, não conforma, não se entrega, não recua. Glória a Deus! É o que comece a lutar e na cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder.
está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Se é crente, é corajoso, não conforme, não se entrega, não recua, não desiste, não olha pra trás. Se é o punho, vai em frente, enfrenta tudo, vence a luta, e a cara do inimigo e vai. Porque ele está vestido, revestido, tem vencido no poder dos braços de Deus. Os braços de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, santo.